Salve, salve! Muito boa noite a todos do canal Detetives Vascaínos. Está começando mais um boletim de informações aí sobre o Vascão nesse dia 19 de novembro. O ano está praticamente acabando, daqui a pouco tem Papai Noel chegando e a torcida do Vasco ávida por novas informações aí. Já pensando em 2025, esse aí é o norte hoje, né? É a direção que o Vasco começa aí. Mas antes tem 5 partidas aí decisivas, né? Para as pretensões do time, do clube no próximo ano. Será que o Vasco vai pegar uma pré-Libertadores? Será que o Vasco vai conseguir uma Sul-Americana? Será que o Vasco vai ficar naquela zona ali, não cai e também segue na Série A? Normalmente, mas sem nada, enfim, muitas coisas podem acontecer, muitas decisões, né, nessas 5 partidas finais. Mas, como a gente já vem dizendo ontem, o foco está fora de campo, está fora das 4 linhas, muitas coisas sendo aí noticiadas, interesse em jogadores, situação da SAF, será que o Grego está avançando com o Vasco, enfim. Então, ó, galera, tudo isso você vai ficar sabendo aqui com detalhes. A gente vai procurar sempre informar o que a gente apura e, claro, buscar informações junto às partes envolvidas para trazer a melhor informação para você. Por isso, eu te peço aquele apoio de sempre, aquela fortalecida no canal, né? Um canal sério como esse, sem fake news, né? E com total responsabilidade das informações, merece muito mais que 11 mil, 12 mil inscritos. A gente precisa ampliar esse número de inscritos no canal para poder, né, sobreviver na plataforma, se manter no ar por mais tempo. E eu conto muito com você, porque esse é um trabalho muito difícil, um trabalho que eu mato um leão a cada dia, então é muito importante. Eu conto com você aí, contar com você nesse momento para deixar o seu like, apoiar o canal, sendo um membro e, claro, sendo um inscrito deste projeto jornalístico. Bom, galera, vamos começar esse pontapé inicial de hoje, né? Falando da notícia principal que tomou conta aí agora no final da noite, trazida pelos companheiros do Globoesporte.com, o interesse, as conversas do Vasco com o lateral Danilo, de 33 anos, que está jogando aí na seleção brasileira do Dorival Júnior. Ele que tem esse pensamento de retornar ao futebol brasileiro, mas para atuar como zagueiro. E você está lembrado, né, no vídeo de ontem, que eu dei aquela informação de que o Vasco estava priorizando nesse planejamento de 2025 o sistema defensivo. E o sistema defensivo, principalmente com a chegada aí de um cara, né, com qualidade que pudesse aí dar aquele gigantismo nesse setor. E hoje os companheiros do Globoesporte.com, como eu acabei de noticiar, informaram que o Vasco tem conversas aí, abriu novas conversas com o Danilo, né? Um jogador aí de seleção que está querendo voltar para o Brasil. Porém, há outros clubes interessados, né? É sempre bom frisar que o Danilo, recentemente, ainda nesse ano, ele deu uma entrevista à TNT Sports e foi perguntado sobre essa possível volta ao futebol brasileiro. E naquela ocasião, ele havia dito que, caso voltasse, a prioridade seria o Santos e o Flamengo, né? Caso esses clubes aí estivessem interessados no seu futebol. Então é sempre bom a gente lembrar isso, porque ele falou, não é nenhuma fake news, foram da boca dele. Então aí fica a pergunta. E o Vasco, onde entra nisso? Bom, o Vasco mantém o otimismo em todas as negociações. Óbvio que essa situação é uma situação muito complicada, né? Porque o Danilo é um jogador de seleção, é um jogador da Juventus da Itália, jogador que tem um mercado também todo europeu, mas o pensamento do atleta é retornar ao futebol brasileiro. E a gente aqui vai apurar todas as partes envolvidas. O Vasco, obviamente, não comenta negociações, não entra no mérito, está mapeando o mercado, está buscando, elencando ali nomes que possam fazer parte do grupo de 2025 e assim bater o martelo no final do ano aí, decidindo a situação do técnico e por aí vai. E a gente
tenta chegar em outras frentes. E hoje, agora há pouco, eu tive a oportunidade de conversar com um dos representantes do Danilo, que pertence à B2F Sports, né? É o que agencia a carreira do jogador. E eu, jornalista, tem que perguntar. Por mais que o agente esteja omitindo a informação, não queira abrir o jogo, a gente tem que saber o que o outro lado pensa sobre essa situação. E eu indaguei a um desses representantes do jogador sobre esse interesse do Vasco, sobre essa possível volta ao futebol brasileiro. O que ele me disse foi o seguinte: Danilo tem contrato com a Juventus e vai cumprir até o final. Essa é a informação que eu tenho no momento. Bom, segundo então um dos representantes do jogador, o Danilo vai cumprir esse seu contrato com a Juventus da Itália até final de junho, que é quando se encerra o seu vínculo lá com o clube italiano. Porém, meus amigos, a gente tem que também abrir um parênteses aí nessa situação. O Vasco está ciente dessa problemática, né? Digamos assim, né? Porque o Danilo não quer também sair pela porta dos fundos lá, quer sair de cabeça erguida. Mas a ideia do Vasco é justamente essa: assinar um pré-contrato com o jogador a partir de janeiro, né? E aí o jogador posteriormente depois vir para o Vasco da Gama. Óbvio que se o Danilo manter esse pensamento, os seus agentes também manter esse pensamento dele seguir a cumprir o contrato até o final, ele só poderia vir aqui para o futebol brasileiro a partir de julho, já que em junho, como eu falei, inspira o seu contrato lá no clube italiano. Enfim, então, meus amigos, essa é a situação do Danilo no momento. O staff do atleta diz que ele vai cumprir até o final, mas não quis entrar nos méritos do interesse do Vasco, da volta ao futebol brasileiro, dessa suposta prioridade ao Santos e ao Flamengo. Não quis, eles não quiseram comentar muito essa situação, mas também não negaram. Então, só apenas destacaram que o Danilo cumpriria aí, né, pretende cumprir o seu contrato até o final aí, né, de junho aí, com a equipe italiana. Enfim, meus amigos, esse é o cenário hoje, mas a torcida do Vasco está otimista, né? Quem não queria ter um Danilo aí na zaga, e é um jogador que viria para ser zagueiro, né? A mentalidade dele é essa. E o Vasco tem alguns trunfos na manga, como o próprio Felipe Coutinho, né? Que conhece muito bem o jogador. Tem outras situações envolvidas aí, né? Fora das quatro linhas aí, em relação à marca do atleta. Outras atitudes aí que o Vasco pretende explorar para tentar fazer com que o Danilo venha a jogar no Vasco da Gama. Mas essa é a situação de momento, né? O Vasco abriu conversas com o staff do atleta. Provavelmente, agora nesse finalzinho de ano aí, vão se intensificar essas conversas aí e a coisa pode tomar um corpo em relação ao Danilo. Mas essa é a situação que eu tenho para vocês, passada pelo staff do atleta, de que o Danilo cumpriria aí o seu contrato com a Juventus. Mas não negaram essa situação da volta ao Brasil. Vamos mudando aí, virando a página, até outro jogador que a gente comentou ontem, né, que foi o Aleph Manga. O Aleph Manga hoje deu uma entrevista também ao Globoesporte.com, comentando, né, esse suposto interesse do Vasco, né, dizendo que está feliz, que é um clube gigante, uma torcida gigante, né, ele também tem aí o interesse do Remo, né, mas é como eu falei ontem, eu mantive o contato com o staff do atleta, né, que me foi dito que houve realmente o interesse do Vasco demonstrado nessa última janela e quando o Aleph estava para encerrar aí a sua suspensão, né, por causa daquela situação das apostas. Mas não aconteceu ainda nenhuma proposta, nenhuma nova sondagem pelo jogador. Mas o interesse existiu e ele pode ser reativado aí até o final desse ano, até dezembro aí, né? É um jogador que, digamos assim, está na mira do Vasco aí, mas não se desenvolveu ainda nada oficialmente em relação a este atleta. Bom, e aí, meus amigos, vocês me perguntam aí, o Grego, Marcos, como é que está a situação? Olha, no Vasco, um absoluto silêncio. O Pedrinho já disse que vem trabalhando em duas frentes aí,
né, por conta aí de situações contratuais, não quer esclarecer os nomes desses respectivos interessados, né, na SAF vascaína, mas hoje importantes jornais lá da Inglaterra noticiaram, né, que o Vasco seria um dos clubes que o magnata grego está aí interessado e abriu conversas, né, teria aberto conversas aí com o Vasco, tentando evoluir nesse sentido. O que eu sei é que realmente há intermediários na jogada, tentando aí unir as duas partes, mas o grego está aí ou querendo primeiro saber aí, fazer um estudo da SAF, obter mais informações para que possa, né, realizar a sua proposta aí em breve. Mas, ponto, não tenho mais informações e não vou inventar outras coisas para satisfazer a OB. De momento é isso. Agora, os jornais ingleses estão alegando aí que as situações avançaram, né? Que o Edu Gaspar, inclusive, né, ex-jogador do Corinthians, que virou dirigente aí da CBF, seria aí o cara do futebol. Então tem muitas coisas ainda aí que podem vir à tona em breve. A situação é que até dezembro aí, até janeiro, a gente tem aí alguma informação mais concreta para passar sobre essa situação. Hoje ainda está tudo nessa fase embrionária, tanto de reforços como na situação da SAF. Mas a cada dia as coisas vão evoluindo, né, meus amigos? Então, é isto aí que eu tenho para passar para vocês. Notícias do time, a gente passa amanhã, né, até inclusive para falar também do Internacional, porque o jogo é quinta-feira. Então, vamos aí amanhã passar as informações e constatar aí as novidades da equipe do Rafael Paiva, né, que a princípio viria aí com mudanças, tanto de ordem tática como de ordem de peças aí para o grupo que vai pegar o Internacional em São Januário nesta quinta-feira. A você, meu muito obrigado. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Um grande abraço e até lá!